Saudações, pessoal! Bom dia para quem ainda não chegou no meio-dia, boa tarde para quem ainda não anoiteceu e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Dando continuidade à completa mudança na rotina dos vídeos, feita dia 3/4/2022, contente que muita gente percebeu a importância de escrevermos todos nós livros para nos manifestarmos na arte que conhecemos, principalmente agora que a censura de editoras focadas exclusivamente no lucro próprio tirou a forca das liquidações dos estoques parados das pessoas que já eram autoras, são ou procuram ser pelo novo modelo POD, ou em português, publicação sob demanda. Apesar de abordagem sem relação exclusiva com o segmento que tradicionalmente eu abordo no programa, mais do que um monólogo meu dizendo o que é o que não é, eu procuro impulsionar também pessoas que tenham informações a nos passar no segmento que atuam por meio de livros ou e-books, que essas orientações sempre também auxiliam você a atuar nesse segmento também, conforme você sinta a necessidade. Mas, sem delongas, continuemos o tema que nos compete aqui na produção de livros e e-books, que hoje o vídeo será longo, aqui no... Hora da Magia do Estabelecendo expectativas. É muito difícil começarmos a escrever e nós, pessoas autoras, vendermos quantidades razoáveis de livros na primeira tentativa. Tanto que o primeiro livro é conhecido como um experimento, num processo de aprendizado que você terá no longo de tua vida. Então, muitas pessoas desistem logo na primeira tentativa por se manterem no processo com expectativas irreais até se desapontarem. Como no futebol, qualquer craque não nasceu com chuteira e foi nos erros que a pessoa aprendeu se corrigindo. Então, caso você acredite numa fantasia de sucesso fácil e rápido, guarde isso para tuas obras apenas, pois para escrever ou descrever nela como isso aconteceu será mais complicado do que você imagina. Mas antes é importante compreender o que você deseja e quais são os seus objetivos para sua carreira como pessoa autora. Algumas pessoas querem simplesmente escrever um livro para arriscar esse objetivo na lista de coisas para fazer antes de morrer. Outras pessoas querem transformar em uma fonte de renda integral. Já outras usam seus livros como plataformas de lançamento para uma empresa ou produtos ou serviços, como se fosse um atual dropshipping na comercialização de produtos fabricados no exterior. Assim, podemos dividir os tipos de pessoas autoras em 3 categorias diferentes, cada uma com certo nível de comprometimento, tanto comportamental quanto financeiro. Escolha qual você é ou aspira a chegar e planeje tudo, de acordo, claro. Vamos lá, o primeiro tipo é a meta de escrever por paixão. Essa pessoa escritora por paixão sonha em escrever um livro há muito tempo. É claro que gostaria que seu livro fosse vendido e gerasse lucro, como qualquer fantasia de sucesso imediato, mas neste caso, esse não é o seu principal objetivo para escrever, ou seja, ganhar dinheiro. A pessoa só gostaria de poder dizer que conseguiu ou poder deixar suas palavras declaradas numa obra que eternizará as mesmas pessoas autoras. Nessa opção, o principal objetivo é ser capaz de dizer que tem um livro publicado, quanto mais sentir orgulho do seu trabalho. A pessoa escritora por paixão é mais alguém que escreve e estabelece essa meta como conquistar um troféu, para então, ao terminar, poder olhar todos os dias para suas criações como um diploma emoldurado na parede e as admirar. Neste nível, a pessoa escritora arca com todo o trabalho e custos da criação do e-book ou também impresso. Claro que esses custos são para pessoas que se focam exclusivamente no segmento impresso, mas como pessoa autora assumindo um contrato com a editora que lhe guarde a única responsabilidade de escrever. Diferente da pessoa que se autopublica com ganhos pífios e a maioria indo para a editora gráfica, os investimentos pessoais em centenas ou milhares de cópias, quando encalhadas, geralmente vão para as liquidações mal pagando o custo. Já no caso de pessoas autoras do e-book, quando se estabelece nos contratos editoriais dos ganhos pelos resultados obtidos com quem planeja te promover, seja agente ou editora, os pequenos ganhos exigirão muito trabalho, mais do que investimento na promoção da pessoa autora. Ao contrário do que um conto de ficção, onde tudo nasce pronto, em que heróis são heróis até o fim da trama, e da mesma forma bandidos assim o são, na vida real a pessoa autora pode muito bem até mesmo mudar sua história nas próximas edições, quando reconhece ser a sua trama pífia ou sem qualidade para sua venda. Sei que pode parecer muito trabalhoso se corrigir, mas é como ocorre o autoaperfeiçoamento. Como ressaltados a similaridade de pessoas escritoras com craques de futebol, assim como algumas pessoas que jogam no perfil pé de chinelo, erram até aprenderem a fazer o correto, com pessoas que objetivam escrever para o trunfo pessoal, também podem errar e se corrigir em edições, corrigindo assim
falhas pessoais. O único problema não está em errar, mas está em não se corrigir. Eu mesmo sou um exemplo. Quando refiz o meu livro Grimório Goécia, que até era bom, mas quando notei o quanto era incompleto, estuprei a minha preguiça e o refiz muito maior do que a primeira edição. Tanto que, ao invés de apenas um livro no tamanho A5, o formato dos livros comuns, eu fiz uma coleção de 3 livros tamanho A4, ou seja, o tamanho de um caderno, com o dobro de páginas para cada um dos 3 volumes. Então vamos, agora temos a segunda meta, que é meta escrever em série. Ao escolher essa opção, banhe-se de paciência a escrever vários livros para assim ganhar a vida em tempo integral como pessoa autora. Com o mesmo requisito de todos os outros tipos de meta, a especialização da pessoa autora com um termo de qualidade é exigência fundamental. No entanto, a grande quantidade de produções que a pessoa se determina requer o cumprimento de prazos apertados para escrever vários livros por ano. Então, essa escolha como meta também tem orgulho em cada uma das suas obras. No entanto, engloba uma visão mais empresarial do todo do que o aspecto criativo e emocional. Claro que a mesma postura de craque para a pessoa autora de séries não muda, podendo lançar edições posteriores para se corrigir, mas requer muita dedicação à escrita. Longe de possíveis enciclopédias enormes em cada volume, podem muito bem ser e-books com 60 páginas, no tamanho equivalente ao A5, tamanho dos livros costumeiramente comercializados nas livrarias ainda existentes. Sem contar com aquelas obras que colocam espaços enormes entre as linhas, em colunas de textos cada vez mais estreitas. Mas o que importa é o conteúdo, pois quanto melhor for, mais venda terá. É o caso da maioria das pessoas autoras autopublicadas bem-sucedidas que se enquadram nessa categoria. S. Robb no ocultismo é um ótimo exemplo. Ele começou a escrever livros curtos, 20 a 30 mil palavras, a cada 3 semanas. Agora ele ganha muito em royalties depois de ter escrito mais de 600 obras de sua autoria ou com pessoas parceiras. Ele usou o seu nome como uma plataforma e autoridade como autor a buscar mais empreendimentos comerciais, mas os royalties de livros são sua principal fonte de renda. Joanna Penn é outro ótimo exemplo. Ela publicou 19 livros, metade ficção e metade não ficção. Ela mesma disse que nenhum de seus livros foi um sucesso absoluto, mas a quantidade acumulada de royalties somou quase 6 dígitos no ano passado. Por fim, dê uma olhada nos relatórios de renda do autor em série Michael Stawick. Ele esperou 1 ano antes de publicar os relatórios para dar uma visão clara das dificuldades que enfrentou desde o início. Nos primeiros meses, além de ter ganho pouco, ele também perdeu dinheiro em alguns casos. Agora, segundo Kevin Kruse, autor best-seller do New York Times, Stawick ganha mais dinheiro do que 75% dos autores autopublicados. Notará então, por outro lado, um fato importante de que nas estatísticas sobre autores autopublicados que não ganham muito dinheiro, os dados geralmente incluem pessoas escritoras que escreveram apenas um livro. Definitivamente, a pessoa que almeja sucesso econômico com sua atividade profissional de escrita não conseguirá ganhar a vida com um único livro, caso antes não tenha um público grande, ou se não for pessoa famosa. Aconselhado dar uma olhada nos números dos autores em série que se dedicaram à publicação de vários livros. Os números nos resultados são mais favoráveis. Assim, ao se aceitar a paciência de se escrever periodicamente para se autossustentar, quando chegar a um padrão de escrever um livro novo a cada 15 a 30 dias, livros autorais, não incluindo outros tipos de projetos de escrita, já poderá estabelecer uma carreira com um êxito crescente, fatalmente já com uma reputação séria de você como pessoa autora. Mas longe de se mecanizar com obras cada vez piores, ao contrário, ao aprender a escrever livros de qualidade, também estude as qualidades das quais as suas obras, que já fazem sucesso crescente, vai poder utilizar para focar na melhor das tuas qualidades e aprimorá-las em suas obras. E as suas obras se transformam em uma fonte de renda integral. Ao conseguir um cronograma como o mencionado, terá espaço suficiente a fazer essas vendas cumulativas, mas também com tempo suficiente a produzir trabalhos de qualidade, além de se permitir dar suporte para seus outros negócios. Pode não ser exatamente nadar em dinheiro, mas um bom lucro é que, com vários livros publicados, os números mensais começam a crescer. Não é preciso ter habilidades de escrita surpreendentes, é preciso apenas trabalho, diligência e paciência. Para agilizar o processo, ao chegar ao nível de algum sucesso, pode terceirizar parte do trabalho como criação de capas ou na estratégia de lançamento e também no marketing. O terceiro tipo aqui que temos a considerar é o tipo editor. Esse é um fruto de um extenso esforço pessoal, naturalmente também de muito trabalho e desenvolvimento individual da pessoa que se autopublica, do que aquelas pessoas que sempre ficaram à mercê de editores ou agentes.
Claro que pode realizar a terceirização de funções da sua autopublicação, quando num quadro crescente também brasileiro de profissionais em todas as áreas da literatura, mas para deixar tua estrutura o mais enxuta possível. Lembre que isso é quase impossível pelas pessoas que foram sempre amparadas pela editora, quando é óbvio que editoras que te gerenciam buscarão que você não saiba detalhes que lhe trouxeram sucesso, e quando você é um fracasso, ocultarão da mesma forma, apenas lhe dizendo que tua obra não foi aceita pelo mercado, sem você saber detalhes das causas que teu investimento não teve retorno. Então, com ou sem sucesso, ao ser mais uma pessoa autora no quadro de profissionais de uma editora, a falta do conhecimento editorial prático em seus detalhes compromete tua possível independência da editora como uma pessoa autora e editora. Entenda que você já é a própria pessoa editora quando começa a publicar solitariamente teus e-books ou impressos. No entanto, essa categoria define quem já é ou se tornou destaque em sua área com credibilidade ganha pelas obras já publicadas. Geralmente isso requer trabalho duro e persistência, mas quando são recompensados você pode ganhar com a escrita mais do que simplesmente uma vida confortável. A pessoa que é sua editora ou pessoa empreendedora usa a credibilidade que ganhou em seus livros e a aproveita para ganhar dinheiro de outras maneiras também. Tais fluxos de renda incluem, por exemplo, cursos online, palestras, renda como afiliado, patrocínios, altas quantias de royalties em seus livros. Nesse nível, a pessoa autora geralmente possui muitos seguidores, de 10 mil a 100 mil assinantes de e-mail. Então, quando a pessoa alcançou esse grande público ou maior, é difícil falhar. Ao escrever um livro novo, basta enviar um e-mail para seus assinantes e garantir a venda de 100 cópias no primeiro dia. Lançou um curso online? Você pode converter 0,5% de seus e-mails em vendas e ainda fazer uma fortuna. Não há um modelo exato do que é preciso a chegar lá, porque eu não cheguei nesse nível ainda, mas com segurança podemos notar algumas coisas sobre como chegar a esse nível. Primeiro, precisará trabalhar duro. Segundo, precisará criar uma grande lista de e-mails. Terceiro, precisará desenvolver relacionamentos com pessoas influentes. E quarto, é comum ao menos 5 a 10 anos para desenvolver seus negócios com tuas obras. Embora seja o objetivo ideal, caso estabelecer suas expectativas nesse nível muito cedo, você se esgotará. Caso já de início se comparar com pessoas que atingiram esse nível, você se sentirá uma pessoa insegura. Caso copiar cegamente as técnicas delas, elas não funcionarão. Então crie um nível de cada vez, use blogs e a escrita dos livros a construir sua base de seguidores, desenvolva confiança e relacionamento com seu público e seja a pessoa paciente. Então, nesse nível de autor, é para você almejar a longo prazo, para que você mantenha esse objetivo sempre em mente quando sentir vontade de desistir. Este é um sonho que pode ser o seu também, por mais difícil que seja conquistar, mas se esse for seu sonho, precisa seguir em frente e acreditar em si. Ainda existem pessoas autoras desse nível que têm lançamentos de livros custando muito dinheiro. Algumas dessas pessoas têm contratos com uma editora. Já pessoas autoras autopublicadas nesse nível, já com muitas obras e com larga plataforma, muito atenta aos seus novos lançamentos e paralela à crescente exigência que forçará cedo ou tarde a gastar muito dinheiro com design, edição e marketing de suas obras novas. O James Altucher, autor do best-seller do Wall Street Journal Choose Yourself, ou seja, em português escolha você, gastou $31 mil por publicar o seu último livro, só que ele vendeu mais de 350 mil cópias, autopublicado. Precisa ter uma plataforma então? Aqui, essa questão da plataforma aqui significa um grupo de pessoas que lhe deram permissão para se comunicar com elas. A das pessoas autoras geralmente consiste num blog e uma lista de e-mails. Ter uma lista de e-mails de pessoas para quem você pode vender os seus livros aumentam muito suas chances de sucesso. Quando você tem condições de investir principalmente tempo prévio ao teu lançamento, o Seth Godin, referência no marketing digital, disse que você precisa começar a divulgar seu livro 3 anos antes dele ser lançado, construindo sua plataforma. Então já se percebe que caso a pessoa for o tipo escritor por paixão, despreocupando-se em ter grande público antes de seu lançamento, isso pouco importa. Para todos os outros tipos, convém criar a base de seguidores antes de lançar seu primeiro livro, ainda que para a maioria das pessoas que se autopublicam, esse planejamento é muito difícil de acontecer. Assim, quando escrever seu livro e não ter seguidores, retarda muito o desenvolvimento de um número maior dessas pessoas, para que assim os seus livros sejam bem-sucedidos em um nível superior. Isso porque, quando você não tem seus próprios seguidores, conta com varejistas de livros e empresas de publicidade a promoverem seu livro, no que só pode te levar até certo ponto. Todos os livros de sucesso em larga escala, que seja provisório, foram de pessoas que tinham listas de e-mail. Então, qual é o número de seguidores ideal?
Depende de a quem você pergunta. Algumas pessoas autoras de um segmento têm 100 mil assinantes de e-mail, outros têm apenas algumas centenas. É mais importante ter assinantes de e-mails engajados do que ter grande lista de e-mails com pessoas desinteressadas em você ou no seu trabalho. Taylor Pearson, autor de The End of Jobs, vendeu 5 mil cópias em seu primeiro mês com apenas 700 assinantes de e-mail, só que ele tinha algumas coisas a seu favor. O livro foi bem escrito, primeiro. E segundo, ele tinha uma grande rede profissional estabelecida antes do lançamento do livro. Em terceiro, ele tinha um plano de marketing incrivelmente bom. Em quarto, a maioria dos inscritos em sua lista eram donos de blogs e, portanto, tinham uma audiência própria. Então, uma lista de e-mails menor com alto engajamento pode ajudar seu livro a ser vendido se você usar um marketing inteligente como o Taylor. A vantagem de ter assinantes de e-mail é que eles podem ajudar seu livro a ganhar força, que ele precisa para fazer sucesso na Amazon e em outras plataformas também. Se o seu lançamento tiver um bom desempenho e você conseguir uma grande quantidade de vendas durante as primeiras semanas, a Amazon lhe ajudará a divulgar seus livros, recomendando-os aos clientes. Ela está envolvida no negócio para ganhar dinheiro também. Por isso, caso perceba que um livro já está indo bem, faz sentido a Amazon te ajudar a te promover, porque ela recebe uma comissão por cada venda tua. Se você quiser somente molhar os pés no mundo da publicação, pode começar sem seguidores. Se você quiser entrar no mercado de verdade, trabalhe primeiro em construir seus seguidores. Eu posso apresentar uma guia de criação de listas do futuro, mas existem vários blogueiros que têm mais propriedade no tema do que eu. E-books, os poderes extras dos e-books. Em distinção aos livros impressos, e-books são parte da nova fronteira que o cyberespaço nos proporcionou. Como dentro do comércio é um meio inteiramente novo a compartilharmos informações, marketing, ideias, técnicas e conhecimentos especializados, em que a cada dia o número de pessoas que acessam a internet cresce, isso faz com que a exposição de e-books cotidianamente aumenta muito. Essa é a razão a qual a autopublicação eletrônica se tornou tão popular rapidamente. Por outro lado, o segmento industrial das editoras não pretende banir palavra impressa e jogando para a lata do lixo da história, principalmente ao menos no Brasil, onde o segmento editorial educativo tem um papel substantivo nos lucros dessas editoras ou indústrias. Nessa filosofia econômica que fala mais alto buscando exclusivamente o lucro nos resultados, ainda que impressos continuem com um custo muito superior em todos os aspectos, as pessoas que queiram trabalhar com ambos os segmentos utilizarão o mesmo material para editar de forma diferente, quando os livros na cópia têm suas próprias qualidades e méritos especiais e o mundo seria diminuído por seu desaparecimento. Então analisemos o que faz e-books tão importantes e tão singulares. E-books têm certas habilidades e qualidades que outros meios não possuem. Por exemplo, e-books são relativamente fáceis de produzir. Seu custo de produção é barato e a agilidade de publicação em todo o seu processo é infinitamente mais rápido. Basta pensar que para publicar e-books você não precisa de editor, não precisa de agente, não precisa de prensa de impressão, película offset, não precisa de tinta, não precisa de papel, ou mesmo uma empresa distribuidora. Você só precisa de um grande conceito, a capacidade de escrevê-lo ou contratar um escritor. E o software certo, quando não quiser utilizar o site de vendas dos e-books. Além disso, quando já publicados, os e-books, a divulgação e a distribuição deles online é fácil e rápida. Também fáceis de serem atualizados quando necessitar fazer mudanças nas obras prontas, pois isso não exige segunda tiragem e novo trabalho de impressão e análise do prelo. Tudo que precisa é entrar na sua criação original e modificar o texto ou gráficos que não sejam de seu agrado ou que estejam com erros e trocar o arquivo na plataforma de vendas. Devido a essa flexibilidade, e-books podem ser mudados e ampliados tão rápido quanto você possa digitar. Na visão já das pessoas compradoras, a grande maioria dos e-books já lançados ao pagar são imediatamente obtidos. Então a pessoa que adquire a obra não tem que ir a uma livraria ou buscar através de títulos infinitos numa livraria online ou esperar para recebê-lo. Tudo que a pessoa compradora tem a fazer é baixá-lo a partir de um site e pronto. Ao baixar no seu celular, computador ou outro recurso que use para a leitura, ali estará o e-book pronto para ser lido. Ao contrário da maioria dos impressos, a interatividade tua com e-books é ilimitada
limitando-se somente ao alcance técnico de quem editou o e-book. Diferente de uma estética cada vez mais bela dos impressos em seu papel, em suas cores e na estética aparente, a tecnologia dos e-books tem muito mais a crescer, não apenas nas suas aparências, mas na sua interatividade. Isso transforma e-books em plataformas em si mesmo a se tornarem a toca do lobo que Alice entrou para a pessoa leitora entrar também. Significa que a pessoa autora poderá descobrir coisas que o coelho não mostrou para Alice, e as maravilhas daquele mundo que a pessoa entra no e-book podem lhe render muito mais frutos do que apenas a leitura. Um exemplo muito pouco explorado nessa toca é a criação de links nas obras para a pessoa leitora entrar no chamado Second Life, para obter um produto ou uma opção de sua escolha dentro de uma série de produtos anunciados no e-book. Falei Second Life apenas em termos ilustrativos ao que o próprio nome define, pois assim como o acesso a esse universo, todos os e-books poderiam ter links automáticos para a pessoa leitora acessar os mesmos, mais simples sites de vendas a comprarem este ou aquele produto relacionado, sem contar com produtos relacionados ao que a história do e-book é apenas ficção, mas quando até mesmo os livros bíblicos poderiam contar links para sites de serviços de marcenaria ou aos sites de igrejas relacionados como exemplo. Essa ampliação ao papel da pessoa leitora é valiosa à qualidade única e específica que e-books ofertam. Você pode adicionar os exames que precisam ser preenchidos, os formulários da ordem para os clientes a comprar os seus produtos ou bens. O seu e-book pode fornecer o som e vídeo ao seu leitor no mundo virtual e pode acrescentar até mesmo links diretos para sites relevantes que expandirá o seu e-book para além de suas páginas. O potencial é virtualmente ilimitado. Diferente de impressos com sua vida útil determinada pelo cuidado ao seu conteúdo, quanto maior, mais requerendo investimento, já os e-books têm um determinado tipo de permanência que outros meios não possuem. Nos e-books, a única coisa que permanece a mesma são aparelhos usados para ler as centenas de e-books lançados diariamente. E-books permanecem no computador ou celular durante o tempo que lhe escolher e podem ser lidos e relidos sempre. Podem até mesmo ser impressos e guardados em prateleiras. No retardo que impressos ou gráficas trazem em seu procedimento técnico, ao menos na sua análise antes do lançamento, e-books pulam essas barreiras em termos de publicação. A pessoa autora, que precisa passar pelo processo infinito de submeter seus manuscritos uma e outra vez, e ainda outras vezes, quando a editora não aprova, isso cansa. Mas mais do que o cansaço trazido pela edição, a grande vantagem é que a pessoa autora não tem que desembolsar milhares de reais a imprimir um livro autopublicado. Todos os e-books necessitam apenas que você o escreva e o software apropriado. Claro que também precisa descobrir seu mercado, escrever tua obra, divulgá-lo em seu site ao publicá-lo e, com um tema atraente e bem explicado, o público virá até você. If you build it, they will come. Ou em português, se você o fizer, eles virão. Finalmente, a grande vantagem é que a pessoa autora tem o controle criativo sobre seu e-book. A pessoa não tem que se comprometer com a pessoa editora ou a empresa editora que edita sua obra ou tendências editoriais segundo os padrões seguidos pela editora. A pessoa não precisa barganhar com o design ou esperar sua cópia ser revisada pela editora. A pessoa autora tem o controle completo do projeto, do texto, do seu livro digital a ser publicado e as escolhas mais simples até as mais complexas de tudo que envolve seu e-book. Então, como considerações sobre a produção do e-book, o projeto do seu e-book pode conter imagens conforme julgar melhor. Caso elabore no Word, pode utilizar o tamanho A4, imagens 3 para a direita e esquerda e 2,5 para superior e inferior, modelo normal, padrão. Mas lembre-se de que e-books podem ser lidos em suportes eletrônicos como o Kindle, que ajustam o texto conforme a vontade da pessoa leitora. Portanto, caso seu livro for direcionado à leitura em aparelhos como o Kindle, desnecessário ajustar as margens. Importante apenas usar margens estreitas no Word. O tamanho da fonte geralmente é 12 e fontes comumente usadas são Arial, Times New Roman ou pode optar por outro tipo de fonte que corresponda melhor ao seu tema. O espaçamento dos parágrafos poderá ser de 1,5 ou duplo, mas geralmente a maioria utiliza o espaçamento 1,5. Caso simultaneamente opte por editar o mesmo conteúdo para venda e impresso, existem outros vários tamanhos num formato mais condizente com o tema e o público-alvo.
Como exemplo, caso faça livros infantis, o formato quadrado é o modelo usado mais comum. No entanto, livros com vasto conteúdo, com mais de 300 laudas, pode usar o padrão A4 e usar o espaçamento cada vez menor, quanto maior quantidade de laudas acima de 300. Já sendo seu público-alvo relacionado à arte, é muito comum ignorar a questão do espaçamento pela maior quantidade de imagens do que texto, inclusive buscando opções de editoras que atendam à necessidade gráfica especial de tua obra. Enfim, são inúmeras possibilidades quanto à capa, o tipo de papel, o formato do livro e a estruturação do texto para fazer o melhor proveito da obra para sua publicação e também para a leitura pelo seu público. Nos e-books, a numeração de páginas é indagado por pessoas escritoras iniciantes. Saiba que pelos aparelhos que mostram nas suas telas os e-books, não será preciso numerar as páginas, quando o e-book pode receber numeração de páginas conforme o ajuste do aplicativo à tela do aparelho que você lê a obra. Espero que justamente essa dúvida lhe esclareça que precisará fazer duas formatações distintas da mesma obra, uma para e-book e outra para ser impresso, caso opte por lançar sua obra em ambos formatos. A quantidade de páginas em versões impressas tem limite máximo de páginas conforme a editora e o equipamento gráfico que utiliza para sua publicação. E os e-books, apesar de teoricamente não terem qualquer limite técnico, os primeiros lançamentos da pessoa que se autopublica costuma ser uma sugestão entre 20 e 80 páginas, embora o número de páginas possa variar muito conforme o espaçamento, utilização de imagens, estruturação na formatação do texto e etc. Ao contrário do que as pessoas mais experientes em seus segmentos mostram, que com o sucesso normalmente exigência cada vez maior do público requer obras mais completas, quem inicia sua carreira precisa fazer textos bem completos, mas muito mais objetivos ainda a ponto de não se tornarem obras cansativas. No setor de ficção, seria ótimo você iniciar sua obra com contos curtos, facilmente encaixados em livretos. Aquelas obras que no máximo tinham 40 páginas ou 10 folhas dobradas com folhas de papel editadas sob a forma de impressão por grampeamento. Baratíssimo. Ao contrário do que se pensa ser criação literária em pequeno volume uma exclusividade moderna, todo um segmento de literatura de horror, no início do século XX, já fazia e ainda faz enorme sucesso, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Neste formato, com gráficas que comercializem livretos, a pessoa autora se lança com obras em livretos pequenos, como por exemplo receitas especiais, que seria uma alternativa maravilhosa para se lançar tanto por e-books como por impressos, com um sucesso fácil de ambas opções, por serem baratas em sua edição normal com menos de 40 páginas, importante para quem precisa deste ou outros conteúdos curtos e objetivos. Com a vantagem também para que, depois de escrever vários livros nesse formato já amplamente divulgados em livretos ou e-books, você pode publicar um livro mais completo com todos editados, adicionando com um conteúdo mais novo, ainda inédito, no formato brochura ou mesmo capa dura. Mas, longe de colocar o cabresto na tua imaginação, entenda que o principal a ser percebido e seguido ao lançar tua ou tuas obras iniciais é que você não se alongue demais nelas em discussão e muito menos o inverso, de e-books como um bilhete de poucas páginas. O e-book, antes de tudo, deve ser capaz de propor soluções, trazer novas informações e conhecimentos, ajudar a pessoa leitora de alguma forma, nem que seja para que a pessoa se sinta feliz por ler uma história em seu computador num dia de chuva. Escrever o seu e-book pode ser uma dificuldade a ser superada. Uma vez que já sabe que escrever não é nenhum bicho de 7 cabeças, podendo facilitar sempre com a abordagem na tua obra do tema, tuas próprias perguntas e tuas próprias respostas, quando decidiu qual livro na tua obra, caso seja e-book, ou caso seja impresso, ou ambos os casos, então ficará muito mais fácil começar a escrever o seu livro. Vamos começar? Então estabeleça primeiro qual nicho é o teu alvo. A escolha do nicho de mercado que busca alcançar com tua obra, ou seja, o público ao qual você deseja se apresentar, doar ou comercializar o seu e-book, também diz respeito ao tema que deseja escrever. Quem são as pessoas interessadas em entender sobre o seu tema? Qual a faixa etária dessas pessoas? A qual classe econômica essas pessoas pertencem? Há direcionamento para um sexo específico? Que tipo de problema ou solução será apresentado no seu e-book? Quais as novidades? Em casos específicos, o seu e-book fomenta a promoção de algum produto que está à venda ou serviço que você oferece? O seu tema pode ser delimitado, mas nunca pense que pessoas de sexos, idades ou classes econômicas específicas são os únicos a se interessarem pelo assunto que você escreve. Como exemplo, ainda que roupas íntimas femininas esteja implícito na própria denominação de seu público-alvo, o título Roupas íntimas para fazê-la feliz, além de declaradamente deixar explícito que o alvo do produto é o público feminino, em momento algum exclui pessoas parceiras de ambos os sexos que queiram escolher a melhor compra para deixar sua mulher feliz. Além de ser um
e-book pronto para se encaixar como um catálogo de opções que você ou sua empresa pode negociar com pessoas leitoras da obra interessadas em adquirir esta ou aquela opção de algum conto da obra, poderá aproveitar a vantagem de e-books poderem direcionar o público para a compra com links no texto para que a pessoa compradora possa se inspirar no conto usando o produto que você direcionou no e-book. Ou mesmo você pode oferecer a promoção de uma empresa que trabalhe com o produto da moda íntima feminina nesse segmento e direcionar por meio de um link a compra de produtos mencionados no teu conto, quando o teu texto for realmente cativante e impulsionar a pessoa a querer pelo menos experimentar usá-los. Analisemos esse exemplo que o público do segmento adulto, culturalmente abastado, ao ler tamanho incentivo a realizar suas fantasias de seu jeito pessoal, poderá incentivar mulheres de melhor classe econômica a serem as primeiras a se interessarem por esse e-book. Mas mais do que apenas lerem tua pequena obra, também pode chamar a atenção de alguma loja ou fabricante que comercialize tais peças, para que antes de publicar você possa negociar o link do teu livro, pelo menos nas notas de rodapé. Pronto! Então já multiplicou o alcance do seu público, não apenas na inserção de um ou mais links. Nesse caso, você até poderia inserir na capa, como subtítulo ou tópico, quer tentar do teu jeito, ou qualquer outra frase gatilho para maior interatividade da pessoa leitora. Dessa forma, o seu e-book pode, além de alcançar um público mais diversificado, pode ampliar o alcance dele além de sua finalidade literária. Além desse segmento adulto, algumas possibilidades de nicho para você escrever seu e-book podem instruir pessoas leitoras com problemas de saúde, quando você, como pessoa autora, direciona por meio de links para a consulta com pessoas profissionais ou empresas legalmente aptas a atenderem pessoas em tal situação, que podem oferecer tratamentos inovadores para algum tipo de doença grave e pacientes que tiveram várias consultas antes. A pessoa conversou com médicos especialistas, passou por várias baterias de exames e fez uso de diversos medicamentos sem sucesso antes. Além dessas opções, há diversas maneiras de abordar um tema no e-book e também fazer uso de links ou aproveitamento interativo de tua obra pelas pessoas leitoras. Mas em qualquer caso, o principal requisito para escrever um e-book é você estar, de certa forma, familiarizado ou familiarizada com um assunto qualquer que abordará. E pode fazer uma lista de muitas questões a serem respondidas, e é você que vai responder em sua obra. Mesmo no segmento de ficção, onde no decorrer da história escreva ser um completo resultado exclusivamente da tua imaginação, em toda e qualquer trama, ao partir do início, imediatamente as perguntas se multiplicarão no decorrer de sua obra para que as respostas estejam espalhadas também dentro dela. Um e-book geralmente deve atender um nicho de mercado, de cultura, de serviço, de arte, etc. Abaixo algumas ideias de segmentos para a produção do seu e-book. Beleza corporal. O mercado do belo, da estética é amplo. Muitas pessoas querem de alguma forma parecerem mais bonitas. Academias de musculação, clínicas de estética e produtos de beleza até hoje vendem muito. Caso conheça sobre um bom produto, mesmo que um natural, e sabe de algum benefício que esse produto pode favorecer, ou estes produtos podem favorecer a estética das pessoas, como por exemplo o emagrecimento, eis aí um tema para seu e-book ou apenas um link para sua obra a oferecer o produto. Claro que pode acrescentar no teu texto exercícios físicos, maneiras adequadas de respiração durante determinada atividade física, ou abordar temas sobre implantes de silicone, tal como com o título "O que você precisa saber antes de fazer um implante de silicone". Para a área de estética e beleza, desde cremes, alimentação adequada, cirurgias, tratamento capilar, há vasto campo a ser descrito e aproveitado nos links do seu e-book. Hobbies. Hobbies podem ser entendidos como algo divertido ou passatempo que gosta de fazer. Caso tenha um hobby e sabe que muitos compartilham desse hobby, que tal escrever sobre ele? Pense, por exemplo, uma pessoa que ande muito de bicicleta ou, no popular, uma pessoa bikeira. Essa pessoa pode escrever um e-book para iniciantes sobre as melhores práticas ou marcas de equipamentos, outras coisas que utilize para praticar, com links dos fabricantes ou lojas que te patrocinarão antes de você lançar o e-book. Também pode abordar temas como trilhas e montanhas, da qual tem conhecimento, ou quais são empecilhos a se chegar a determinadas montanhas de difícil acesso. Além de ciclismos, hobbies compreendem também uma infinidade de práticas prazerosas às quais seres humanos se aplicam. Coleções de figurinhas, corridas de cavalo, dominó, pescas, coleção de selos, velejar, tudo que precisa saber é o que as pessoas falam, o que procuram. O seu e-book pode ter as respostas. Outro tema é saúde. A procura por tratamentos naturais está em alta.
Tratar sobre a saúde em seus aspectos para mantê-la em um e-book pode parecer difícil, mas a atividade física, alimentação, métodos de asepsia podem ser bons temas para falar de saúde por quem é profissional nesse segmento. A própria dificuldade de alguém que passou por uma doença, como descrito acima, pode ser transformada em e-book para ajudar outras pessoas que precisam saber como lidar com a mesma doença. Você, sendo ou não uma pessoa profissional na área da saúde, precisa apresentar situações convincentes e efetivas à sua obra para que possa convencer a interatividade com um link ou mais de uma coisa saudável e útil para que o gatilho seja ativado. Além de deixar explicação objetiva e resumida convincente para leigos e profissionais a explicar aos leitores como lidar com determinados pacientes, seu e-book entrará num nicho pouco competitivo, porém com muita procura. Além disso, ajudará pessoas a resolverem problemas diários que elas têm que enfrentam. Viagens. Caso você conheça um lugar bonito ou exótico, é outro sonho que permeia a cabeça de muitas pessoas. Saiba que da mesma forma que você quis um dia visitar um determinado lugar, mas obteve poucas informações sobre uma obra de ficção que você leu, saiba que muitos desejam ir onde você foi ou está. Essas pessoas, as quais seus olhos brilham quando alguém conta sobre as viagens para tal local que você conhece bem, são potenciais leitoras de tua obra. Tenha ou não links de acesso para qualquer serviço ou material turístico que você possa oferecer no e-book. Por mais rica ou mais pobre que a pessoa leitora seja, a pessoa pode algum dia querer viajar e você pode abordar isso em seu e-book. Escreva sobre lugares que devem ser visitados neste ou naquele lugar, tema de tua obra. Pode abordar a respeito das melhores épocas a viajar ou em quais os serviços são mais baratos. Pode mencionar empresas com promoções ou ainda abordar temas como o que comprar na região e vender em outra cidade. Caso visite um país exótico, então só bastará o retoque das palavras a fazer o seu e-book ser interessante. No estado do Espírito Santo, por exemplo, muitas pessoas visitam as praias de Guarapari, mas muitas pessoas vão lá apenas por causa de suas areias monazíticas, que possuem propriedades de cura, conforme creem. Em uma viagem dá para descobrir muitos temas para o seu e-book. A grande vantagem em colocar links em e-books relacionados ao turismo em determinada localidade é que, mesmo que as empresas ou profissionais anunciados nos links deixem de operar, poderá trocar por outros atuantes da mesma finalidade com extrema rapidez. Ficção. Ainda que muita cultura seja julgada por acadêmicos como meros mitos, são esses mitos que formam muitas culturas ainda não extintas pela industrialização. Sem de forma alguma excluir todo o potencial da imaginação humana a criar nova mitologia ainda inexistente, é muito útil usar como base mitológica já criada para se renovar os mesmos ícones com nomes diferentes. Um exemplo, a mitologia absorvida e explorada por H.P. Lovecraft de um ser nomeado Shub-Niggurath foi explorado nos quadrinhos modernos como Shumagorath, com definição completamente alterada. Seja qual for a denominação antes do Lovecraft ou do próprio, como também as alterações artísticas modernas, todas oferecem campo de ligação com pelo menos outros e-books que tratam do tema, porque você pode negociar com as respectivas editoras dessas obras ao divulgarem o link no teu e-book antes mesmo de lançar tua obra. Então, uma ficção economicamente bem explorada, além dos recursos tradicionais de um futuro renderem o uso do material em produções de outras mídias, como em vídeo, como audiobook, ou mesmo quadrinhos, tornam esse segmento longe de ser uma mera viagem no universo da imaginação de tais pessoas autoras, com muito potencial de exploração. Basta você querer. Bem, aqui eu termino esse segundo vídeo sobre sugestões a te incentivar a escrever teu livro ou e-book. Longe de ter a palavra final no assunto, espero ser o pontapé inicial a te incentivar a escrever sua obra. Acredito que, ao responder às indagações ou solicitações que lhe fiz, até aqui você terá condições de ter em tuas mãos as escolhas necessárias para que no próximo programa eu lhe apresente as dicas de como escrever teu livro ou e-book. Novamente, podem me criticar o quanto puderem, mas desde que acrescentando algo. Principalmente no velho mundo no mercado editorial, onde poucas oportunidades eram oferecidas por quem estava fora, e as inovações nunca ultrapassavam o que estava escrito nos livros impressos. Agradeço pelo suporte e paciência em acompanhar o vídeo até aqui e deixo nas descrições o material impresso e alguns e-books para você poder acompanhar o conteúdo que dei, uma pausa para produzir esses vídeos com dicas para você escrever o teu e-book ou o teu livro, ok? Abração! Fui!